Boa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou o Sandeste e estou bem feliz de conhecer um monte de gente nova, muito feliz também de ver vários rostos conhecidos. Estar entre amigos é muito bom e dá energia, principalmente para dar conta de alguns anos como a gente tem tido nos últimos anos. Para quem não me conhece, então, eu sou o Sandeste, sou astrólogo, trabalho com várias técnicas diferentes. Algumas técnicas, a minha agenda não me dá muito mais tempo de trabalhar, mas estudar também é uma coisa que eu gosto. E já há algum tempo atrás, muitos anos atrás, parece uma coisa assim, meio sarcófago, né? Há muitos anos atrás, até sentia naftalina chegando assim. Há muito tempo atrás, então, eu montei uma ideia de uma conversa sobre como vai ser o ano, do ponto de vista de vários instrumentos diferentes. Astrologia chinesa, tarô, a questão ligada à numerologia, aos anjos. E a Bárbara me convidou em determinado momento para fazer isso lá no Atmanamara. Começamos uma salinha com algumas pessoas, 17, depois foi crescendo e hoje aqui uma sala com 120 lugares, ficou um pouco apertado. A gente mandou vir mais cadeira. Então, bem-vindos a todos nessa nossa noite do Oscar. Uma vez por ano a gente se encontra, né, para conversar um pouco sobre o melhor de cada ano. Só que esse é um Oscar diferente, a gente fala do melhor do que vai vir, né, do ano que vem, e não do que foi o ano que passou. Nós estamos agora em 2019, finalzinho, vamos falar sobre 2020, o ano da frente. Mas vamos fazer uma recapitulação um pouquinho. 2019, 2018. 2018 ele teve uma energia um pouco mais... Você sabe a diferença de cobre e bronze? Eu às vezes não sei, principalmente no cabelo da minha esposa. Né? Às vezes quando ela troca cobre por bronze não é muito fácil para mim. Mas o cobre é um pouco mais amarelado, o bronze um pouco mais avermelhado. Então, 2018, na verdade, foi um ano um pouco mais avermelhado. Então, ele tinha uma energia um pouco mais cobre. Depois, bronze, ficou um pouco mais amarelado, 2019. E agora, 2020, a gente vai chegar no momento dourado. Né? Então, a gente está no crescendo de uma energia. E essa energia que está crescendo nos últimos anos é uma energia brilhante, tem um brilho, tem uma luz. E esse brilho, essa luz, fala muito do eu de cada um de nós. Então, tem sido anos em que o eu tem ficado cada vez mais forte. E a beleza de um eu mais forte é mais pressão numa direção de se fazer feliz, de ser responsável pela própria história, pelo próprio caminho. A sombra de ter um eu muito forte é a dificuldade de levar em consideração o outro. Então a gente tem vivido os tempos e anos em que o outro tem perdido um pouco a importância e tem ficado cada vez mais desafiante ou difícil ser alguém numa relação. Tem ficado desafiante ou difícil uma energia de ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, esposa, marido, chefe, empregado, sócio, amigo. As relações têm ficado difíceis. O egoísmo tem aumentado mais. Por outro lado, tem ficado mais fácil, né, saber o que é o eu de cada um de nós. E esse ano que vai entrar 2020 é o ano do Sol. E em torno do Sol, tudo gira. Tudo é eu. Então a gente vai ter um ápice do eu. Os outros começam a ficar importantes em 2021. Então, se você acha que os outros são importantes na sua vida, você vai adorar 2021. Até lá, a gente tem que fazer alguma coisa eu comigo mesmo, você para você mesmo. É um tempo ainda de levar bastante em consideração esse eu. Você sabe pizza de 4 queijos? Que um dos queijos é o provolone, acabou pro resto. Não importa os outros queijos. Se tem provolone, acabou o assunto. Né? Você sabe os outros queijos? Não faz a menor importância. Pode ser 3 queijos pratos. Né? Se tem provolone, não importa o resto. Se você gosta de provolone, bom. Se você não gosta de provolone, você está com problema, porque é o único gosto que você vai sentir. Né? A vida é assim. Nesses últimos anos tem sido. Em 2020 isso traz um ápice.
Traz um ápice dessa força do eu. E essa força do eu, né, como colocar um pouco de provolone, um pouco de canela, e que toma os gostos e que dá a força na vida, traz essa pergunta, que é o tema da palestra sobre 2020. O que você quer que o seu eu seja? Feliz, realizado, rico, viajado, culto, evoluído espiritualmente, brilhante, um guia. Quem você quer que o seu eu seja? Tem uma frase que eu ouvi durante muito tempo, que é: você precisa ser quem você é. Tem uma expressão até em alemão que eu aprendi esses dias, que diz "Was nicht drin ist, das Creme nicht drin", que quer dizer o que não está dentro de você não dá para colocar. Você nasce com aquilo que já é sua história, nasce com aquilo que é importante ou que tem significado para você, nasce com aquilo que é a sua essência. Isso não vem de fora, isso vem de dentro, está ali. Mas 2020 faz um convite para você um pouquinho diferente. Não é para você ser quem você é para você ser quem você gostaria de ser. Seja o que você gostaria de ser. O que você gostaria de ser? Porque o fato de você gostar, desejar, querer muito, é porque isso de alguma forma já está dentro de você. E talvez um pedaço de falta de autoestima, ou de valor próprio, ou sei lá, alguma crença, faz com que você tenha uma fantasia que você não pode se tornar o que você quer ser. O que você quer ser? Vista-se como o que você quer ser. Fale, haja, seja fiel ao que você quer se tornar. E torne isso como se fosse um modelo de excelência. Vai se modelando, vai se aproximando, até se você se tornar aquilo que você quer ser. Então a pergunta de 2020 é: o que você quer ser? Exatamente para tomar posse disso. Tomar posse do seu lugar no mundo, do seu brilho, da sua identidade, da sua luz. Falar que é um ano do sol na astrologia, né? Falar de ser uma luz é uma coisa bastante importante, porque esse é um tema que luz sempre vai trazer sombra. Não dá para falar de luz sem falar de sombra. Tudo que a gente sabe sobre sombra depende da presença da luz. A luz é que cria a sombra. Quando eu ligo a luz, né, ela vai criar a sombra. A sombra não se move. Eu movo a luz e isso move a sombra. Né? E como tudo é uma coisa só, as coisas não são separadas, o emocional, o espiritual, o físico, tudo está unido. Se são as regras do mundo físico, vão ser regras em outros mundos também, porque eles são uma coisa só. Se no mundo físico, se eu mover a luz e isso move a sombra, em outros mundos isso também é assim. Quando você tem um quarto escuro, cheio de sombras, e um quarto luminoso, e abre a porta entre eles, né, não é a sombra que invade o quarto luminoso, é a luz que invade o quarto escuro. Esse é o poder da luz. Essa é a força da luz. E a luz, e o olhar, e o foco, quando a gente coloca a atenção, vai criando sombras. E às vezes, se mover na direção da luz... Uma vez uma amiga me contou isso, né, me deu esse exemplo, me contou que faz isso na dança, né? Ela conta que quando a gente se move na direção da luz, a sombra fica maior. E aí, quando se move na direção da sombra, ela fica do seu tamanho, você dá conta dela. E aí, integrar a sombra é uma forma de fazer um trabalho da luz. E não ir contra ela, porque ela vai ficando maior. E a sombra realmente de 2020 é egoísmo. E a luz de 2020 é a própria luz de cada um, do que você quer ser, do que você quer se tornar. Por isso o título dessa palestra é 2020, seja o que você quer ser. Não é seja quem você é. Porque a sua ideia, a minha ideia do que a gente é limitada por um monte de crenças e um monte de experiências, e algumas delas nem foram tão legais assim. Mas o que você quer ser é livre. Quando você pensa o que você quer ser, você não está preso tanto assim nas suas crenças, um pouco mais livre daquilo que você acha que você é. E pode ser um pouco mais próximo do seu brilho e da sua luz. Mas toma cuidado. Na medida que você dá conta, toma cuidado para que o seu brilho e a sua luz não vá criar muitas sombras nas pessoas que estão à sua volta. 2020 ainda não leva tanto em consideração quem está à nossa volta. Então a gente precisa fazer isso com o livre-arbítrio. Não está no destino de 2020 levar em consideração os outros. Então a gente precisa usar
nosso livre-arbítrio para poder fazer isso. Em todos os lugares, né? Por exemplo, agora a gente está aqui numa sala, tem pessoas do nosso lado, tem um cara falando lá na frente, então isso precisa ser levado em consideração um pouquinho. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Deve ser sempre mais fácil fazer isso no grupo do WhatsApp da família, né? Levar os outros em consideração, né? Reconhecer o espaço do outro, o tempo que o outro tem para tomar as consciências e as minhas consciências. Então é um ano que pede para você lembrar desse lugar com livre-arbítrio. E o outro? Porque o destino do ano é o eu. E use esse destino de um jeito que seja legal e positivo. Na mitologia grega, o Sol que rege esse ano, o Sol ele tem a ver com Apolo, o deus Sol, o deus do brilho, da luz. Ele também era chamado de Febo. Obrigado. Ele também era chamado de Febo, que queria dizer brilhante, belo, luminoso, lindo e jovem. Ó, já tem uma dica, se tu não sabe quem tu quer ser, pega a lista. Brilhante, belo, lindo, luminoso e jovem. Tá legal, né? É um bom kit. Para começar. Então, e o Apolo, ele era um deus que... ele era o personagem principal. Para você ter uma ideia da importância e da beleza do Apolo, todos os deuses da mitologia grega, quando chegaram os romanos, eles pegaram as mesmas histórias, mas todos os deuses mudaram de nomes. Todos os deuses da mitologia grega, quando chegaram para os romanos, as histórias são as mesmas, só que mudaram de nomes, menos o Apolo. Porque com o cara não se mete, né? Não se brinca. Ele é o cara, em todas as línguas, né? É o Apolo. É o único que não muda de nome, grego-romano. Porque ele é o brilho, ele é a luz, ele é o... tudo gira em torno dele. Tudo pode se mover em volta do Sol. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, não importa o tamanho dos outros. Tudo se move em torno do Sol. Mas o centro, o seu centro, esse não muda de nome. Não importa em que época, em que tempo, se você está bem ou está mal, se você está no alto de um momento feliz da sua vida ou no fundo do poço, a sua essência, essa não muda de nome. E é um lugar onde você realmente é invencível. No ano do Sol, o outro não é muito importante, o eu sou importante. E a beleza de saber disso é também saber que nada que outra pessoa fizer realmente é capaz de te machucar. Todo machucado que você vai ter durante 2020 é o poder seu que você está dando para o outro de fazer isso. Mas na verdade não é o poder do outro, é seu. A única vulnerabilidade é sua. Tem uma passagem na mitologia grega que o Hércules foi matar um leão de um lugar chamado Nemeia. E era um leão invencível. Tinha uma parte criada pelos deuses dentro desse leão. E os guerreiros, inclusive o Hércules, fizeram várias coisas para matar o leão de Nemeia. Jogavam lança, fogo, arco e flecha, machado. Tentavam um monte de coisa para matar o leão de Nemeia. E ele era invulnerável a tudo. Absolutamente tudo. E aí então o Hércules pensou, se ele é invulnerável a tudo que vem de fora, se os outros não podem feri-lo, a vulnerabilidade dele, tudo tem luz e sombra, a vulnerabilidade dele deve ser a ele mesmo. Então o Hércules pegou e subiu em cima do leão de Nemeia, pegou as próprias patas do leão e enrolou no pescoço do leão e começou a puxar. E o leão começou a asfixiar e morreu. E pegou a garra do leão, e com a garra do leão ele conseguiu abrir a pele do leão. Porque nada conseguia atravessar aquela pele ou ferir aquele leão, mas a própria garra do leão era capaz. Era tipo, sabe aquelas brincadeiras assim de facas guinso e meia vivarina? Né? A faca é que corta tudo e a meia que não é cortada por nada. Que você não sabe quem é que vai vencer, então o máximo do poder. Então realmente a unha do leão era a única coisa que conseguia cortar a pele do leão. E aí tirou todas as vísceras lá de dentro, todos os ossos, e com a pele, que era invencível a tudo que vinha de fora, o Hércules fez o convite de 2020. Seja o que você quer ser. Ele ainda não era invulnerável, mas ele queria ser. E ele se vestiu da pele do leão de Nemeia. A pele do leão de Nemeia se tornou a armadura do Hércules. Ele se tornou aquilo que ele queria ser. E começou a se tornar, o Hércules começou a se tornar invencível. Ele se vestiu daquilo que ele queria ser.
E com a pele do leão, que era invencível a tudo que vinha de fora, nada podia tocar o Hércules. E ele foi vencendo e fazendo vários trabalhos, 12 trabalhos, hercúleos, difíceis, complicados. E ele dava conta. É humano para a gente receber esse brilho, essa luz, esse calor e essa vitalidade. O Hércules teve problemas de relacionamentos. Ele acabou ganhando os trabalhos porque ele primeiro ficou enlouquecido. Ele teve uma briga com uma deusa que deixou ele enlouquecido. E nessa loucura ele acabou machucando a família dele. A primeira família dele, a esposa dele morreu. E os filhos dele também. E ele se apaixona de novo por uma outra pessoa. E o pai dessa outra pessoa disse: você tem que fazer 12 trabalhos impossíveis de serem feitos se você quiser a mão da minha filha em casamento. E ele faz. Lembra bastante o nosso ano de 2020, em que as relações estão meio complicadas, mas o eu é que precisa ser importante. A vida amorosa do Hércules não foi uma das mais fáceis. Mas o eu dele, desenvolvendo e trabalhando sobre esses 12 trabalhos de Hércules, acabou sendo a riqueza dele, a força que deu direito para ele mais adiante, em 2021, de viver relações que eram felizes e que funcionavam. Em 2021. Em 2021. Até lá, vai cuidar da tua vida, tem 12 trabalhos para fazer. Vai viajar, vai estudar, vai fazer terapia, vai cuidar da tua saúde, vai ganhar dinheiro, vai ser um sucesso. Aí em 2021 você vai ser feliz no amor. Em 2021. Vai seguir pelas estradas de tijolos amarelos até chegar na cidade das Esmeraldas. Lá o mágico de Oz vai te dar a sua família de volta e você volta para o Kansas. Lá no final. Mas até chegar lá é importante que você aprenda a se tornar quem você quer ser. Quem o leão queria ser? O leão queria ser corajoso, mas ele tinha medo. Ele queria ganhar essa força, essa coragem, mas ele tinha medo. E ele precisou ser, ao longo da história, corajoso. Tantas vezes quanto fosse necessário, até se tornar. E ele ganhou a medalha. O homem de lata, o que ele queria ser? O homem de lata queria ser emotivo. Mas para o homem de lata, muita emoção dá uma enferrujada. E aí então ele precisou trabalhar as emoções, os sentimentos, o coração. Lá no final da estrada de tijolos amarelos, o mágico de Oz deu um coração para ele. Mas ele precisou viver essa energia do coração, se tornando quem ele queria ser ao longo do processo, para poder ganhar o coração. O que o espantalho queria? O espantalho queria ser inteligente. Ele queria ter um cérebro. E assim ele foi. Tentando, ele não tinha um cérebro, ele era vazio, ele era só de palha dentro. Mas ele foi se tornando mais inteligente, o senhor dos planos, dos projetos, se modelando naquilo que ele queria ser. E lá no final, o mágico de Oz deu para ele um diploma. E a Dorothy queria ter uma família, queria voltar para a família dela, queria voltar para o Kansas. E da mesma forma ela foi vivendo com os três, foi vivendo em família, foi cuidando do seu cachorro, foi cuidando da sua história. E ao viver profundamente as relações de vínculo e família, administrando os conflitos e os confrontos, que ela não conseguiu administrar, é que ela pôde ganhar de volta a família dela. O Mágico de Oz vai encontrar com vocês em março de 2021. Até lá. Seja quem você quer ser. Vai se tornando quem você quer ser. Você quer ser o quê? Um cérebro, um coração, uma coragem, alguém feliz nas relações? Vá se tornando excelente nisso. Vá praticando. Acerta e erra, acerta, erra, acerta, acerta, erra, acerta. Vai praticando até se tornar o que você quer ser. Esse é o convite desse ano. A gente vai se aproximando do nosso Sol, vai orbitando, vai girando em torno. Muitos dos outros já vão nos ver como se a gente estivesse pronto. E a gente sabe que não está pronto ainda em algumas coisas. E às vezes dá uma sensação assim, mas será que eu não estou sendo uma fraude? Então ainda tem que praticar mais, até você mesmo acreditar. Já convenceu os outros, falta se convencer ainda. E segue um pouco adiante. Você sabe o desenho do Rei Leão? Então ele pega lá o leãozinho e ele levanta lá naquela pedra. E aí toda a África abaixa a cabeça porque já reconhece quem ele é. Mas ele ainda não reconhece. Provavelmente ele, como um bebê, nem estava querendo muito que todo mundo baixasse a cabeça para ele. Provavelmente o que ele queria era mamar na mãe.
tinha recém-nascido, um bebezinho leão. E aí, com o tempo, o tio Scar disse para ele: sabe, você acha que você não é como seu pai, o Mufasa? Acho que você não é mesmo. E algumas pessoas dizem: o tio Scar prejudicou ele. A insegurança estava dentro dele. O tio Scar nunca seria capaz de tirá-lo do caminho dele se ele não quisesse sair. A vulnerabilidade era dele, ele deu esse poder para o tio Scar. E quando ele decidiu parar de dar o poder, mesmo que o tio Scar quisesse continuar no poder, o tio Scar não tinha esse poder. O poder sempre foi do Simba. Sempre foi. Quando o Simba disse: sai que o trono é meu, não há o que o tio Scar fizer. Não há nada para fazer. Sai. Sai. Na mitologia sumeriana, tem uma deusa da luz sumeriana e babilônica, assíria. Essa deusa da luz ganha muitos nomes. Ishtar. Além de Ishtar, tem Inanna, variações dela. E ela tem uma irmã gêmea, que é uma sombra, Ereshkigal. E enquanto a deusa da luz estava lá com a coroa de estrelas do céu, os anéis do sol e da lua, o manto da aurora, a Ereshkigal lá embaixo no mundo das trevas, no mundo dos mortos, da dor e do sofrimento, representava todas as dificuldades de viver a luz. E a vida tem luz e tem sombras. E ser a luz não significa negar a sombra, significa integrar. Porque Ereshkigal, essa irmã sombria, lá no mundo avernal, lá no mundo dos mortos, lá embaixo da terra, lá no fundo do poço, enquanto Ereshkigal, ela devia ser o Gorgonzola, e a Inanna o Provolone. E é uma briga feia essa. Tu acha o quê? Essa é uma boa pizza. E aí então, entre a Inanna e a Ereshkigal, a Ereshkigal estava grávida, e a Ereshkigal tinha um marido pulha, um nojo de marido. Um nojo de marido. Ele era abusador, ele era desrespeitoso, ele era agressivo, ele era um canalha. E esse marido, esse boçal, ele, quando ela estava grávida, ela pensou: pelo menos meu filho vai ter um pai. Ela sempre desejou que esse marido morresse. E por um instante ela desejou que ele ficasse vivo. Aí ele morreu. Até a morte ele consegue usar para sacanear ela. E ela ficou lá grávida, viúva. E a Inanna, a irmã lá do mundo da luz, pensou: poxa, minha irmã está lá embaixo, grávida e viúva, o negócio está complicado para ela, vou fazer uma visitinha. E aí começou a descer em direção ao mundo avernal e havia uns 7 portais. E esses 7 portais, na verdade, esse ano de 2020 serão 12, um para cada mês. E aí esses 7 portais, então, a Inanna começa a fazer os sacrifícios dela para se aproximar. Precisa dar um presente para o guardião do portal para poder descer. Precisa dar um presente para esse guardião desse umbral, de cada portal. E num ela deixa a coroa das estrelas, e no outro ela deixa os anéis do sol e da lua, o manto da aurora. Ela foi descendo, descendo, descendo. Os portais foram se abrindo, até que ela chegou diante do 7º portal, nua, sem nada para oferecer. E ela pergunta para o guardião do 7º portal: como eu faço para passar? Ele disse: eu preciso da sua oferenda. E ela diz: mas eu não tenho nada, eu estou nua, venho só com a minha vida. Ele disse: eu aceito. E ganchos vieram, rasgaram ela em pedaços, os pedaços caíram no chão, morta. A oferenda foi feita, o 7º portal foi aberto, mas não havia ninguém para atravessar. E nada da Inanna voltar, e nada da Inanna voltar, e cadê a Inanna, e nada da Inanna voltar. E então os deuses mandaram 2 pequenos seres atrás da Inanna. E eles encontraram os portais abertos, e os seres foram atravessando, e quando chegaram lá embaixo, viram os pedaços da Inanna, e ouviram gritos vindo do mundo dos mortos, do mundo da escuridão e das trevas. E aí então, os pequenos seres entraram nesse mundo e viram que a Ereshkigal, grávida, estava com um filho atravessado, rasgando ela por dentro, num parto que não estava funcionando. E como eram seres muito pequenos, eles entraram dentro da Ereshkigal, arrumaram o bebê, ajudaram o bebê a sair e fizeram um parto para ela, né? E a Ereshkigal começou a sentir uma série de coisas. A deusa das trevas deu a luz.
a deusa das trevas começou a sentir amor, compaixão, gratidão, inclusive por esses pequenos seres que ajudaram ela, e pelo próprio bebê, pelo filho. E então ela disse para os pequenos: eu estou sentindo tantas coisas que são novas para mim, eu queria dar um presente para vocês. E eles disseram: a gente precisa de uma comida mágica, que só existe no mundo dos mortos, da transformação e da renovação, que pode trazer a Inanna de volta à vida. E ela disse: eu dou essa comida para vocês. E ela entrega na mão deles esse algo mágico. E esse algo mágico que é quando a gente vai até o fundo das nossas sombras, das nossas trevas, a gente encontra um aprendizado profundo. Um aprendizado profundo é algo mágico que dá vida, e dá sentido à vida, e dá significado para a vida. E então, com esse algo mágico, eles trazem de volta a Inanna. E a Inanna volta e senta com a irmã, conhece o sobrinho que nasceu, toma café com cuca, dá um tempo ali, troca os papos, atualiza, né? E ela diz: agora está na hora de voltar. E a Inanna começa todo o caminho de volta para a superfície. Daqui a pouco vai chegar 2021, né? Ela tem que voltar. E aí então ela vai voltando, pegando a coroa, pegando os anéis, o manto dela, e ela vai voltando, voltando, e quando chega na superfície, o marido da Inanna está sentado no trono dela. Ela diz: que isso? Aí ele diz: passasse muito tempo fora, quem for lá perdeu o lugar, agora é meu. Aí ela diz: então, amor, olha só, eu aprendi, a deusa das trevas aprendeu muitas coisas sobre a luz, sobre amor, sobre gratidão. E a deusa da luz aprendeu também sobre a morte e sobre como lidar com maridos que às vezes se perdem um pouquinho. Então a deusa da luz arranca a cabeça do marido, e o marido do trono, né? E se senta no trono dela. Não sei se vocês perceberam, 2020 tem uma dificuldade para relações. É um pouco tenso nesse assunto. Estava comentando com a minha esposa que eu acho que vou viajar bastante. Em 2020. Mas essa história conta pra gente que nem sempre é muito simples um processo de entrar em contato com a própria luz. E que às vezes tem pedaços da nossa luz que estão de posse das nossas sombras, das nossas dificuldades. Então, por que para mim é difícil ver uma pessoa fazendo isso, ou ver uma outra pessoa falando aquilo? Porque talvez tem um pedaço da minha luz, da minha paz, que eu não consigo estar confortável, porque tem pedaços que a minha sombra está com esses aprendizados. E eu preciso até lá, fazer meus sacrifícios, descer meus portais, até pegar todos os meus pedaços e me tornar inteiro, me tornar o eu que eu quero me tornar. Voltamos para a pergunta de 2020, o eu que eu quero me tornar. E poder estar realmente com todos os pedaços juntos, brilhando, luminoso, né? Entrar em contato com aonde a gente é. Me lembrei de uma história de uma outra amiga minha, onde a gente é magnífico, né? Onde a gente tem que se perguntar sobre ser, onde você é magnífico, né? Aonde você é inteiro. Imaginar isso dentro da sua própria história e ir se tornando, passo por passo, cada vez mais próximo do teu próprio brilho, da tua própria luz. 2020 é um ano regido pelo rato, na astrologia chinesa. Rato de metal. A última vez que foi um ano de rato foi rato de terra. E esse é o ano de rato de metal. A cada 12 anos volta na astrologia chinesa. Então, se você é rato no horóscopo chinês, significa que você deve estar com uma idade múltipla de 12. 12, 24, 36, 48. E o rato, eu gosto muito de conviver com pessoas rato, sabe? Rato é uma pessoa que sempre tem tudo o que precisa, reúne todas as coisas que precisam ao longo da vida. Já viu um ninho de rato? Tem tudo lá. Tem tudo lá. As pessoas rato têm tudo que precisa. Uma vez eu estava descendo a escada e entrou uma farpa na minha mão, uma escada de madeira, de uma casa que eu um dia morei. Entrou uma farpa de madeira, eu tinha uma amiga que era rato. Aí eu olhei para ela e disse: Gê, certamente tu é daquelas mulheres que tem uma pinça na bolsa, né?
E ela tinha 4 pinças com pontas diferentes em ângulo, reto. Eu não sabia que haviam tantos tipos de pinça. Parecia uma coleção de varinhas mágicas do filme do Harry Potter, assim. E aí então a gente fez quase uma cirurgia e retiramos a farpa, né, do meu dedo. Os ratos sempre têm tudo. E 2020, sendo o ano do rato, é um ano para a gente reunir todos os recursos que a gente precisa. É um ano bom para recursos. E isso inclui dinheiro. Um ano excelente para questões financeiras. 2020 não abençoa tanto, assim como eu falei, os relacionamentos, mas dinheiro, trabalho, viagens, estudos, saúde, espiritualidade, ele é ótimo para esses assuntos. Excelente para esses assuntos. Fantástico para esses assuntos. E o rato reúne exatamente tudo isso no ninho de rato. Todas as coisas são importantes para ele, né, para o eu. Nas relações, o rato não ajuda muito também. Às vezes você olha um rato e diz, um rato? Você nem sempre se estimula a querer conviver. Você convive com cachorro, com gato, com coelho. Mas com rato, às vezes você olha assim. Mas o rato reúne tudo o que precisa. E esse ano o rato é de metal. E o metal, na astrologia chinesa, ele é muito mental. E isso quer dizer que a forma de reunir tudo que precisa esse ano, é através da inteligência, através da estratégia, através de uma mente brilhante. Então esse não é um ano, né, para você ignorar sua cabeça, sua inteligência, seus estudos, seu conhecimento, é um ano bom para estudar, é um ano bom para aprender, é um ano bom para ensinar, é um ano que fica maquinando até você conseguir as respostas, é um ano excelente que passa pela mente, nesse sentido. E o rato ajuda a gente a reunir todos os recursos que precisa de forma inteligente ou com a inteligência para alcançar os objetivos. As estratégias passam pela mente. Então, se você tem um legado para aprender ou um legado para deixar para o mundo, se você vai escrever seu livro, se você vai contar sua história, se você vai, realizar algo através do aprendizado, se a tua pergunta é sobre informação e conhecimento, 2020 abençoou isso muito legal. E o rato normalmente faz a casa dele na casa dos outros. Ele é bom nisso, né? De fazer o ninho dele, a casa dele na casa dos outros. Então é um ano que a gente aprende muito, tudo que a gente precisa, com a cultura das outras pessoas. A gente não está cuidando muito dos outros, a gente está aprendendo com eles. Então é um ano que a gente pode aprender muito com outras culturas. Por isso é um ano maravilhoso para fazer viagens também, né? Precisa tomar cuidado para manter as relações legais nas viagens. Lembra de, dizer oi, tchau, bom dia, né? Sabe, cumprimentar de manhã, né, é uma arte. Para algumas pessoas já vieram isso no kit, já vem instalado no sistema delas, cumprimentar de manhã. Para outras pessoas não. Então as pessoas precisam aprender a cumprimentar de manhã, entenderam, capricornianos? Então, cumprimentar de manhã é uma coisa importante, de um modo geral, né? Ter essa vitalidade, essa força, né, que você precisa para poder viver as relações, você vai sair ganhando muito, né? Vai ganhar muito isso, principalmente através do aprendizado que vem de outras culturas, de outras experiências, de outras histórias. Tudo que tem no ninho do rato, não foi o rato que fez. Ele pegou de outras culturas, de outras histórias, de outras pessoas, e ele vai compondo o ninho dele através do que ele vai encontrando no caminho dele. 2020 fala muito disso. Fala dessa força que os outros podem trazer para o eu, mas o foco ainda está no eu, não está no outro. Várias mitologias têm essa energia do eu muito forte. Tem sempre um personagem em todas as mitologias que traz o eu muito forte. Baldur, na mitologia nórdica, é o sol, é o eu. Conta a história que a mãe dele ouviu falar que um dia ele seria morto. E ela ficou muito preocupada com o filho. E pediu para cada um dos seres do mundo prometerem para ela que nunca iam ferir ele. Nenhuma madeira, nenhuma pedra, nenhuma pessoa, todo mundo tinha prometido. Ela só não cobrou isso de alguns deuses
e de uma planta chamada visco, porque ela achou que não eram muito importantes. E isso é uma coisa perigosa. Quando a gente acha que o outro não é muito importante, cria um calcanhar de Aquiles, uma vulnerabilidade. Então, o que acabou acontecendo é que, uma vez, um dos deuses embebeu uma flecha em visco e pediu para um outro deus lançar essa flecha no Baldur. O Baldur, esse deus sol, como ele era invulnerável, os deuses faziam brincadeira de ficar atacando coisas nele, e como todas as coisas tinham prometido nunca feri-lo, as coisas quando chegavam perto dele caíam no chão ou desviavam. Era divertida a brincadeira. Só que essa flecha de visco não se desviou e nem caiu no chão. E acabou ferindo realmente o Baldur e matando ele. Então é importante, o nosso lado que a gente ignora se torna a nossa vulnerabilidade. Aquilo, porque de verdade ninguém fez mal para o Baldur, foi a própria combinação. Quem ele resolveu que não era importante acabou ferindo ele. A mesma coisa acontece quando Apolo, o deus grego, na guerra de Troia, o Aquiles foi embebido numa água de um rio para ficar invulnerável, menos no calcanhar, que era onde a mãe dele estava segurando. E o Apolo sabia desse lugar que era ignorado, que achou que não era importante, ficava para trás, lá embaixo, ninguém via. E fez a flecha de Paris acertar exatamente o calcanhar de Aquiles, o ponto vulnerável. E isso era o ponto ignorado, o ponto sombra dele, onde ele precisava integrar. E isso foi Apolo, o sol, que fez. Ra, na mitologia egípcia, ele também se achava luminoso, todo-poderoso, e ninguém poderia fazer nem bem nem mal para ele, a não ser ele mesmo. Só que um dia a deusa Ísis pegou um pouco do suor dele mesmo, que caiu na areia, e com essa areia molhada, ela criou uma serpente. E com essa serpente, Ra foi mordido. E quando ele sentiu a dor da picada de uma cobra, de uma serpente, ele disse: nossa, que coisa assustadora isso, que dói tanto, e começou a ficar doente. E Ísis disse: eu posso te curar. Só que como essa serpente era feita de você mesmo, com seu próprio suor, a única forma de te curar é com um feitiço que contém o teu nome. Então você vai ser obrigado a me contar o teu nome. Mas ele disse: mas quem sabe meu nome vai ter todos os meus poderes, vai ter poder sobre eu. E aí ele disse: não vou te contar meu nome. Ela disse: então tu vai morrer. E era a força dele guardar o próprio nome e a vulnerabilidade dele guardar o próprio nome. E aí ele foi dizendo outros nomes e títulos que ele tinha, e ela disse: tá, isso eu já sei, eu quero o nome de verdade seu. E ele foi escapando, dando outras coisas para ela, mas ela disse: com isso eu não posso fazer o teu medicamento, tu vai morrer. E quando ele não aguentava mais, ele contou o nome secreto dele, que era dividido em 3 partes. Um nome quando o sol nascia, quando o sol estava mais alto e quando o sol estava se pondo. E com esses 3 nomes ela fez medicamento e curou ele. Mas agora ela tinha poderes sobre ele. Ela sabia os 3 nomes dele. De novo a gente vê que as relações às vezes manipulam, abusam, não são um ponto forte de 2020. Mas o quanto eu me torna forte e o quanto eu me torna vulnerável. Se eu estou no meu egoísmo, ou se eu estou no meu altruísmo, se eu estou no meu brilho, ou se eu estou me achando bom ou ruim, alguém de valor ou alguém sem valor. O quanto eu sou capaz de me olhar no espelho e dizer: alá Luiz e Rei, eu me amo totalmente, de verdade, não importa se você tem essa espinha ou não ganha dinheiro ou sei lá o que, mas eu te amo. Você é capaz de fazer isso olhando para o espelho? Ou se eu te amo, mas não tanto assim, te amo, mas sob certas circunstâncias, te amo dependendo da maquiagem, te amo se assim. Então isso é algo para ser olhado em 2020. Algo para a gente dar uma atenção. Algo para dar força. 2020 também é regido na Cabala por um anjo chamado Tzadkiel. Esse som de Tzadkiel, voltamos para o provolone, porque ele é que nem o som de pizza, sabe? Esse tza, é assim que se fala essa letra hebraica que dá nome a esse anjo Tzadkiel. E Tzadkiel, ele é o senhor das dominações. Ele fala dessa energia, de quando eu estou profundamente em contato com o quanto eu posso machucar ou não outras pessoas.
né? O quanto eu posso acabar me machucando enquanto eu vou ferir outras pessoas. Tem uma passagem que eu acho que mandaram Abraão sacrificar o filho Isaac. E aí quando ele foi matar, é o anjo de Tzadkiel que diz: olha, não precisa mais. Já deu para entender que você faria isso. Então, o quanto eu sou devoto do Senhor e a que ponto eu chego, nas minhas trevas e na minha luz, né? Ou o quanto eu sou capaz, né, de viver profundamente o meu eu, mas o quanto isso pode ferir e machucar mesmo as pessoas que eu amo. E que às vezes precisa interferir nessa hora. Porque uma das coisas belas para construir no eu é benevolência, capacidade de perdoar, capacidade de reconhecer que mesmo quando o outro não acerta, não é legal, não é confortável, né, ele é importante e está lidando com as próprias dificuldades dele, com os valores dele, com os problemas dele, está refletindo as histórias dele na vida dele. E talvez ele não seja fácil para mim. Está muito difícil conviver com você essas 2 horas, mas aquela pessoa está convivendo com ela mesma o tempo todo, o resto da vida, né? E aí isso já dá uma compaixão, a gente já acolhe. Então, um pouco de benevolência, um pouco de amor, porque cada um de nós é do jeito que a gente é por causa das nossas histórias. Se a gente manca e isso pesa nos outros, é porque a gente tem nossas próprias feridas. E isso precisa ser incluído, isso precisa ter espaço, precisa fazer parte. Não é fácil, não é simples. Cada um de nós tem um lado que pode ser mais difícil. E é resultado das nossas próprias histórias. Então, se você convive com uma pessoa que está difícil ou está complicado, isso faz parte da história dela. E tem valor. Ela está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem, dentro do que ela compreende, que funciona e que dá certo. E essa energia Tzadkiel ajuda a ancorar. Se você precisa aumentar a sua capacidade de inclusão, de perdão, né? Essa energia magnânima de ser benevolente, né? Acende uma vela para o Tzadkiel esse ano. Ele ajuda muito nisso. Ele é o anjo do perdão. E ajuda realmente a trazer esse espaço de que eu posso ser do jeito que eu sou, porque a primeira pessoa que a gente precisa perdoar, como eu falei, olhando lá para o espelho, sou eu mesmo. De qualquer acerto e de qualquer erro que eu cometo. Isso precisa fazer parte da minha história e da minha vida. E sabe que é o regendo esse ano? Ele fala que a gente pode ser magnânimo. Exatamente porque pode perdoar, pode errar e acertar. E pode, às vezes, nem ter que fazer grandes sacrifícios. Vai ter que ser um grande sacrifício. Não, Abraão, deixa o Isaac, está tudo certo. Deus já entendeu, né? Não precisa ser tão difícil assim. Né? Você é especial, seu filho é especial. Não precisamos machucar as pessoas que a gente ama. Se a gente tiver essa compaixão, né? É um anjo que fala muito de compaixão. E essa energia do sol, o sol, e aonde ele rege no mapa astrológico da gente, é onde a gente pode encontrar grandes forças de compaixão. Os signos regidos pelo sol falam muito dessa energia de onde a gente é benevolente, onde a gente pode fazer pelo outro, onde a gente pode ser brilhante, né? E onde tudo pode girar à nossa volta. Porque a gente se importa, né? A força gravitacional do Sol, né, dá luz para todos os planetas, dá calor, dá vida, dá energia aqui para a Terra, né? Faz as coisas acontecerem, porque o Sol doa isso, né? Ele não perde o seu centro, o próprio centro, a própria história, enquanto também contribui para a história dos outros planetas, que tem esse formato, que tem essa temperatura, que são do jeito que são, um pouco também pelo que recebem do Sol. Então, que cada um de nós também possa ser o sol para as pessoas da nossa volta, mesmo que a gente esteja cuidando de si mesmo, da própria história, da própria energia, né, do eu, que é o foco de 2020. Deixa eu falar um pouco mais para ter certeza que estou falando tudo. Falar sobre que não é um ano tão fácil para relacionamentos. Apolo, o deus do sol, teve 3 namoros, 4, mas 3 foram mais famosos. O primeiro amor que ele teve foi com uma ninfa chamada Daphne. E a Daphne, na verdade, ele estava numa disputa. O Apolo, ele era o Sol e a irmã gêmea dele era a Lua. E a Lua tinha a Lua crescente, é como se fosse um arco. E a Artemis, que é essa Lua crescente, a irmã gêmea de Apolo, ensinou para ele a ser arqueiro. E ele era um excelente arqueiro, muito bom mesmo. Com 1 ano de idade, ele, com flechas, venceu uma serpente chamada Piton,
né? E aí tornou uma ilha que era presa por essa serpente num lugar muito sagrado. E esse lugar sagrado também... Obrigado. E esse lugar sagrado passou a ser o oráculo de Delfos, o oráculo dos golfinhos em volta. Delfos era golfinho. E nesse oráculo, sabe o que o Apolo contava para as pessoas? Ele dizia, um bom tema para 2020, ele dizia: conheça-te a ti mesmo. E nessa conversa, nessa história de você precisa se conhecer, esse era o lema do oráculo de Delfos. Ele pediu para as sacerdotisas dele, sempre antes de fazer uma previsão, queimarem um pouco de folhas de louro. E isso ajudaria a inspirar. Por que isso? Porque um dia ele estava desafiando um outro deus arqueiro também, que era o Cupido. Sabe o Cupido? O Eros, aquele que tem flechas que faz as pessoas se apaixonarem. Então, o Cupido, ele tinha essas flechas e jogou uma das flechas dele no meio da discussão do Apolo com o Cupido, dizendo: eu sou melhor arqueiro que você, não, eu sou melhor, não, minhas flechas são mais poderosas, não, minhas aqui são mais poderosas. E aí então o Eros jogou uma flecha de amor no coração do Apolo e fez ele se apaixonar por uma ninfa chamada Dáfne. Só que na Dáfne ele jogou uma flecha de chumbo, que fez ela ter asco do Apolo. E aí ele é apaixonado por ela, e ela com asco dele, e quanto mais ele era apaixonado por ela, mais ela queria fugir dele. São histórias mitológicas, ninguém passa por isso. Histórias mitológicas. Outra história. E aí quanto mais ele corria atrás dela, mais ela queria qualquer coisa menos ele. O pânico dela era tão grande que ele chegasse perto, que ela rezou para os deuses: me transforma em qualquer coisa, mas tira essa coisa linda, maravilhosa, brilhante, fantástica do meu pé. O Apolo, que era o máximo. Febo, lembra? Bonito, maravilhoso, gracioso. Então, assim, odeio barriga gominho, ela disse. E aí, então, os deuses transformaram a Dáfne numa planta de loureiro. E ele mascou as folhas do louro e conseguiu sair daquela paixão que estava doendo muito no coração dele. Você sabia que esse era o poder do feijão? Com louro? Né? Não sabia que ajuda a acalmar um coração que está aflito. Então, os louros passaram a representar todas as vitórias sobre qualquer problema. Inclusive, os louros da vitória passaram a ser... Uma coroa de louros era oferecida aos campeões, né, nas Olimpíadas, né? Então, representava essa capacidade de vencer qualquer problema. O eu passava a ser o mais importante. Então, o cara que era o primeiro, que era o eu, que chegava em primeiro lugar, super 2020, né, o eu super importante, ganha uma coroa de louros. Um belo símbolo. Então, anote aí, 2020, comer provolone com louro. Né? Faz parte do tema 2020. Provolone com louro. E aí, então você vê que ele acabou, o primeiro relacionamento dele acabou sendo com uma árvore. Ele era muito ecológico. Importante amar a natureza. Apolo foi o primeiro. Depois teve esse momento que ele se apaixonou por um rapaz chamado Jacinto. E aí ele e o Jacinto gostavam muito de brincar de frisbee, né? Jogavam disco para um lado, para o outro e tal. E o Apolo estava brincando sempre com o Jacinto. E ele estava apaixonado. O Jacinto era lindo, era maravilhoso. E aí então chegou um momento que o deus do vento, Zéfiro, ficou com muito ciúmes dessa brincadeira. E soprou o disco para longe. E o Jacinto foi atrás para pegar o disco. E o Jacinto sofre um acidente e morre. E o Apolo chega quando ele está morrendo. O Jacinto está sangrando. Olha que tétrico. Sangrando. Sabe assim, tragédia, isso mesmo, novela mexicana, assim, tal, né? E meio tango, assim, então, assim, pega, não, Jacinto, você foi meu amor, e último suspiro, e morre. E aí, o Apolo, então, com a sua magia de Deus, no local onde houve o sangue do Jacinto, nasceu uma flor com o mesmo nome. Depois vocês podem procurar na internet a flor Jacinto. Muito linda. E então, de novo, o Apolo acaba ficando com uma plantinha na mão. Em vez do amor. A sina dele.
a sina dele. Terceiro amor do Apolo. O Apolo se apaixonou por uma moça chamada Coronis. E aí teve um filho, ela ficou grávida dele. E ela era uma mortal, muito linda também. E aí, Coronis, você é muito linda, você está grávida do meu filho, estou muito contente com essa nossa história. Mas tu sabe, Coronis, o negócio é o seguinte, nós estamos em 2020. O ano não é muito bom para relacionamento. Eu vou fazer umas coisas que os deuses fazem. Não sei o que os deuses fazem sempre, né? Os deuses devem ficar lá deuseando, né? Aí ele foi lá, como ele era o Deus do Sol, ele precisava todo dia estar irradiando luz, calor e cuidar da vida dele. E ela ficou muito carente, e aí ela teve um namorado. E aí então contaram para Apolo que ela estava traindo ele. Quando ele chegou lá, ele ficou tão possesso da vida e ficou tão irritado, e ele não tinha acendido uma vela para Tzadkiel, e ele não conseguiu entrar em compaixão, né? O que estava acontecendo na relação, não foi lá, não sentou, não conversou, não tentou resolver a situação. Só falou para a irmã dele assim: mana, tu é boa no arco e flecha, né? Acaba com aquela lá que eu tô mal, né? Às vezes, não sei se vocês sabem, às vezes tem pessoas que fazem isso. Às vezes tem pessoas que, quando eu tô mal por algo que o outro me fez, eu não quero estar bem, eu quero que o outro sofra. Né? Não é eu que quero estar bem, eu só quero que o outro sofra. Se o outro sofrer, já tá bom. Eu não preciso ficar bem, só que o outro tem que sofrer mais. Então, o ano do Sol é bem importante, que você vai cuidar de você, em vez de cuidar do outro. Não importa o que ele te fez. Essa é a história do outro. Vai ficar bem, né? Mas o Apolo está operado na batatinha. Às vezes o amor dói, às vezes dói o coração. E ele pediu para a lua, para as emoções, para os sentimentos. E ela, furiosa, foi lá e acabou com pegou a corona. Como é que é o nome dela? Esqueci. Isso, Coronis. Colocou a Coronis presa numa árvore e, tipo, fogueira da Inquisição, tacou fogo na guria. E aí então, quando passou um pouco a bronca, né? E ele foi lá correndo e viu a Coronis com o filho dele no ventre dela pegando fogo, né? Ele tentou salvar os dois, não conseguiu salvar a Coronis, mas salvou a criança. Os gregos e os romanos dão um nome diferente para essa criança, chama Asclépio ou Esculápio. Ele foi entregue aos cuidados de Quiron e se tornou o senhor da medicina, né? O pai da medicina. Quiron foi o último dos centauros e ensinou tudo que o Asclépio e o Esculápio aprendeu sobre medicina, que era um filho de Apolo. Mas a Coronis já era. E aí, então relacionamentos não foi o forte do Apolo. Mas cuidar da saúde deu certo, ó. Saiu o Asclépio e o Esculápio. Então é um ano que lembra de fazer seus exames, lembra de cuidar de você, lembra de cuidar da sua saúde, né? E quando estiver muito fervendo nas questões de relacionamento, dá um tempo, respira um pouco, dilui um pouco, né? Fica com você, lida com a tua dificuldade de lidar com o que está acontecendo. E não com a sua expectativa de que o outro mude. Mas fica com o teu papel, com a tua parte nessa história. O que eu posso fazer? Às vezes é perdoar, às vezes é me afastar, às vezes dar um limite com clareza, né, para não ser abusado. Lembra da Inanna e da Ereshkigal, né? Às vezes a gente precisa recuperar o próprio trono. Então você precisa perdoar, como o Tzadkiel fala, ou precisa dar limites, né? O que você precisa nas relações para poder recuperar o eu, não porque isso é importante para o outro, não para que a outra pessoa aprenda um pouco com aquilo que fez. Isso não é a tua parte, isso não é da tua ossada. Fica com a tua parte. É o ano do Sol, fica contigo, fica com o eu. O eu é importante esse ano. Os mitos que trançam esse ano e que mostram como 2020 vai ser, o tempo todo voltam para o mesmo lugar. O que você quer ser? Vai se tornando o que você quer ser, né? Não queria estar doendo, então faça coisas para lidar com essa dor. Para você. Cuida de você. No tarô, essa carta chama o Imperador. Quem rege 2020 é a carta do Imperador. E na numerologia é o 4. Se você pega 2020, 2 com 0 com 2 com 0, dá um 4, esses dois 2. E um 4 vindo, né, de 2 números 2. É um 4 especial.
O 4 representa as 4 direções, os 4 elementos. O 4 representa essa capacidade de existir na matéria, nesse mundo, com todas as dores e delícias que a gente tem de se estar encarnado. O 4 representa essa coisa de botar bem os 2 pés no chão e de poder estar existindo nas 4 direções, nos 4 elementos, nas 4 estações. É importante existir dessa forma. Daqui a pouco você vai fazer um exercício sobre 4 estrelas reais que ajuda a existir em 2020. E o 3 está sempre associado a essa coisa mais espiritual. E o 4 sempre essa coisa mais material. E exatamente, como eu falei, 2020 é um ano bom para a matéria. É um ano bom para ganhar dinheiro, para comprar, para gastar, para investir, para cuidar de existir na matéria. Só que o 4 ele tem ângulos muito fortes, né? Tem o 4, os quadrados na astrologia, quadraturas, a gente fala que é um pouco guerreira, é uma energia abençoada por uma energia um pouco mais conflituosa, de atritos, né, e de tensões. Então não é uma energia das mais fáceis nas relações. O imperador, por exemplo, não é uma energia muito fácil, ele precisa aprender muito sobre as relações. Ele sabe muito bem persistir, fazer acontecer. Eu é que mando, sou dono do meu mundo, e quem manda nele sou eu. Mas é nas relações onde está grande parte do aprendizado dele. O imperador, quando ele é coroado, em muitas culturas, ele tem numa das mãos uma esfera e noutra mão um cetro. A esfera representa a capacidade de perceber o que os outros precisam. E o cetro é a capacidade de liderar, de dar ordens, de mandar. É importante que um imperador, que um líder, que um chefe, né, tenha as 2 coisas. Quando ele é coroado, ele não é as 2 mãos no cetro, nem as 2 mãos na esfera. Ele tem 2 instrumentos mágicos nas mãos deles, que representam exatamente a percepção do outro e o meu poder. E isso é muito importante, porque um líder, um rei, e cada um de nós em 2020 vai ser o rei da própria história, o líder, o brilho, o máximo, né, o sol, a luz da sua própria história. É importante que a gente mantenha nas 2 mãos a percepção de que o outro existe e o meu poder pessoal. Não é para agarrar com as 2 mãos o poder e nem ficar só cuidando dos outros, porque é um ano para ter poder. Mas precisa lembrar que a sombra é às vezes se esquecer do outro. Então precisa ser coroado com o cetro e com a esfera. Reis que têm muito cetro, muito poder, se tornam reis tiranos. Reis que têm muita esfera, que têm muita percepção do outro, se tornam reis vítimas. Né? Imagina que eu sou o rei, sou o anfitrião de casa. Eu sou o sol. Que bom que vocês vieram na minha casa. Bem-vindos. Né? E aí eu tenho só uma esfera. Então eu já vou preparar uma comida para vocês, já vem botar música, já vem abrir aqui negócio, ai tá queimando lá dentro, aí já vou botar música de novo, e aí, sabe o que acontece com esse rei? Ele dá graças a Deus quando os outros vão embora. Finalmente a festa acabou. Não aguentava mais. Deu. Tchau vocês. Beijo. Agora, quando você é um rei que só tem cetro, é diferente. Que bom que vocês vieram na minha casa. Então você vão ali na cozinha, prepara os pãezinhos com 2 minutos no forno e não 3, que eu gosto deles quentes e não torrados. Você vai ter a predição, coloca essa música, bota no repeat, que eu gosto dessa e não gosto na outra. Você abre a porta se alguém aparece. E aqui a gente vai conversar sobre esse assunto nesta sequência. Quem dá graças a Deus de ir embora são os súditos. Deus o livre. Não dá pra fazer nada na casa dele. Não dá pra fazer nada. Então, quando a gente começa a equilibrar o tamanho do nosso poder com o tamanho da nossa percepção, o cetro e a esfera, na nossa coroação de 2020, a gente consegue perceber o outro sem se perder. Cuidar de si sem ignorar o outro. Isso é uma coisa importante. Para algumas pessoas, isso é absurdo, impossível, não dá. Ou bem é do meu jeito, ou bem do jeito do outro. Para algumas pessoas, toda a conversa chega num lugar que é ou do teu jeito ou do meu jeito. Não tem, ou é do teu jeito ou do meu jeito. Tem algum outro jeito? Será que existe nosso jeito? Se eu tenho esfera e cetro na mão,
O que acaba acontecendo é um convite, 2020, um convite para dizer que bom que vocês vieram na minha casa, quem quer ir lá fazer umas comidas pra gente, quem gosta, quem tá afim, ó, daqui tá as coisinhas, depois você deixa tudo mais ou menos limpo, tá? E quem quer botar o som pra gente, legal, vocês vêm pra cá, então, ó, daqui os CDs, façam como quiserem, né, só depois deixa tudo nas caixinhas. A CD tá ficando antigo, né? Antigamente, quando eu dava esse exemplo, eu falava fita cassete do Rec Play. Passei para CD, agora depois do MP3, agora tem que falar Spotify. Bota no Spotify, é Bluetooth o negócio aqui, tá tudo certo, né? Depois só dá uma pareada de novo com o meu aparelho de volta. E tem que atualizar a palestra, né? E aí depois... e sobre o que a gente vai conversar aqui na sala, né? Então, ao mesmo tempo eu coordeno, eu lidero, algumas regras são importantes, alguns limites precisam deixar ser respeitados e são claros, não prejudica ninguém, ninguém se sente sobrecarregado, nem os súditos, nem o rei. Todo mundo tem vontade de, vamos para lá de novo, é legal. O rei diz, acho tão legal quando vocês vêm aqui. Todo mundo come, ouve música, se diverte, conversa, e cada um está só fazendo o que quer e o que gosta, porque esse líder é capaz de colocar cada um para fazer o que cada um faz bem. E o eu dele reconhece o eu de cada um, o poder de cada um, a força de cada um, o brilho de cada um, e isso não tira o brilho dele e o poder dele. Ele ainda é o anfitrião. E coloca cada um para fazer aquilo que gosta, que curte, que brilha, que é o talento, que é a força de cada um. É um convite para 2020. Facinho, né? Fácil. Né? Esse é o que o imperador, isso é o que o número 4 convida a gente para fazer em 2020. 2020 tem uma força que trabalha realmente o eu, mas me lembra muito uma história, a gente vai ter que trabalhar nesse eu. Me lembra uma história que uma deusa celta chamada Queridwen, ela teve uma filha muito linda, 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 e um filho muito feio, 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 feio. E aí ela disse, eu não quero ser a mãe da linda e do feio, porque eu amo muito meu filho. Então eu vou dar toda a sabedoria do universo para o meu filho, para ser a mãe da linda e do sábio. Né? Ele não precisa ser o feio, pode ser o sábio. Mas para ter toda a sabedoria do universo, ela começou a fazer no caldeirão dela uma poção que precisava um ingrediente de todas as coisas do universo. E às vezes, uma árvore, por exemplo, quando ela estava florida, ou frutificada, ou sem folhas, ou germinando, precisava da mesma planta em 4 estações diferentes, para ter todas as sabedorias. E por isso essa poção levava 1 ano para ser feita, com tudo no universo em 4 momentos diferentes. E quando a poção estava quase pronta, quem tomasse daquela poção saberia de tudo que existe, teria toda a sabedoria. E ela durante a noite, ela ficava mexendo a poção, e durante o dia ela tinha que pegar os ingredientes. Então ela contratou um jovem chamado Gwydion, para ele poder mexer a poção para ela durante o dia. E quando a poção estava quase ficando pronta, quando fechou 1 ano e 1 dia, a poção começou a borbulhar. E nesse borbulhar, uma das borbulhas pegou um pouco da poção na mão do Gwydion, que como automático, assim como reflexo, ele leva a mão na boca, porque tinha queimado ele. E aí ele bebe um pouquinho dessa poção, e toda a sabedoria da poção vem para ele. E a primeira coisa que ele sabe, com toda a sabedoria, é que ela vai matar ele. Eu precisava de menos de poção para isso, mas tudo bem. E aí, e onde ela está, ela também sabe que ele bebeu a poção. E ele sai correndo, no formato de uma lebre. E aí ela vai atrás dele, no formato de um lobo. E aí ele pula dentro d'água, num formato de um salmão. E ela pula dentro d'água atrás dele, como uma lontra. E aí ele sai de dentro d'água, no formato de uma andorinha, sai voando. E ela pula para fora d'água, no formato de um falcão, e vai atrás dele. E ele vê lá embaixo um campo de milho que foi colhido, e tem muitos montes e montes de grãos de milho. E ele se torna um grão de milho no meio de toda aquela colheita. E ela chega lá embaixo, se transforma numa galinha e começa a comer grão por grão, até pegar ele.
E quando ela pega ele, ela volta ao formato de humana de novo e ela está grávida. E nessa gravidez, ela nasce o filho dela, que é Taliesin ou Thessalien, dependendo da tradução. E é interessante porque, se você percebe, eles passam pela terra como lobo e lebre, pela água como lontra e salmão, o ar, a andorinha e o passarinho, e o fogo é o momento em que ele morre e renasce. Gwydion, na verdade, era o filho dela feio, que renasce como o filho dela sábio. Né? E aí o Thessalien ou Taliesin foi o primeiro Merlin da ordem de Merlins. Como o Papa teve vários, também teve vários Merlins. E o primeiro Merlin, o sábio, né, foi ele. E esse ano de 2020 pede que a gente passe por todas as transformações, por todas as mudanças de terra, nas nossas questões ligadas à saúde e à prosperidade, de água, como a gente lida com nossas emoções e sentimentos, né, de ar, de pensamentos, de forma de pensar, de forma de elaborar as coisas, de compreender, de aprender, de crescer nesse lugar mais mental, mais metal, como o rato desse ano. E também de fogo, que são as questões ligadas ao espírito. E aí a gente pode se tornar um Merlin. A gente pode se tornar algo grande, luminoso, brilhante, sábio, né, para poder estar seguindo para 2021. Sabendo a nossa luz, a nossa força, o nosso poder. Belenos, que é um deus também na mitologia celta, que fala dessa energia do sol e da luz e da bondade, né, tem a história dele trançada no meio dessa história. E fala exatamente desse lugar, onde a gente pode ser luminoso e brilhante. Você sabe qual é a diferença de ser o principal e de ser os outros numa história? Toda história tem um personagem principal e tem os outros, né? Toda história tem assim. O personagem principal, ele toma algumas decisões. E os outros, eles reagem às decisões do personagem principal. 2019, que a gente está terminando, foi um ano em que você não era o personagem principal, você era o guerreiro, que servia a algo maior. Se alguém esteve aqui na palestra do ano passado, sabe que eu falei assim, não vai ser um ano que tu vai escolher o que vai acontecer. Vai ser um ano que vai cair no teu colo o que vai rolar, o que vai acontecer. E aí tu só vai poder olhar para aquilo e se perguntar mais ou menos assim, como é que eu vou lidar com isso? 2019, o tema da palestra era, não é pelo que eu vou lutar, mas como eu vou lutar. Que armas eu vou escolher para lutar para aquilo que vai acontecer na minha vida. Às vezes aconteceu uma coisa lá naquele grupo, lá na família, lá com dinheiro, lá com aquele negócio, lá com aquele casamento, lá com aquela saúde. Lá. Aconteceu. Ao longo do ano inteiro foi acontecendo uma série de coisas que caíam no teu colo. As decisões não eram suas. Você não era o personagem principal. O personagem principal é uma coisa de 2020. 2019, aconteceu um monte de coisa na tua vida e você vai ter que simplesmente escolher como eu lido com isso. E essa energia de 2019 vai até 21 de março de 2020. No dia 21 de março de 2020... Ali, que o dia começa. Agora eu peguei, tá bom. Sempre você sabe. Então, dia 21 de março de 2020, no equinócio, o que acaba acontecendo é que a gente vai entrar num ano que agora eu me torno o personagem principal. Já começa acontecendo no 25 de janeiro, quando entrar o ano do rato. Já começa acontecendo no dia 1º de janeiro, quando a gente começar a escrever 2020. Mas 25 de janeiro, quando entra o ano de rato, 20 de março, quando começar a energia do sol mesmo, cada vez mais a gente vai trazer esse lugar que eu estou contando para vocês na palestra. Mas a gente ainda está vivendo um pedaço de 2019, que não é você que escolhe o que acontece na sua vida. Você só vai escolher como você lida com o que está rolando. O que está rolando, está rolando. Como você lida, é a sua escolha. Sexta, dia 20. Sexta, dia 20. Obrigado. E aí, o que acaba acontecendo é que 2020, sim, você se torna o personagem principal. Então, 2019, a gente tem que dizer assim, ó, dependendo do que acontecer, dependendo do que eles me perguntarem, dependendo se forem ou não, dependendo do... Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Isso é 2019. 2020 é independente se eles quiserem ou não, gostarem ou não, me perguntarem ou não, forem ou não, o que eu vou fazer é o seguinte. 2020 eu sou o personagem principal. E o personagem principal de uma história é alguém que toma decisões. Os personagens coadjuvantes não tomam. O herói, o ano do herói é 2020.
né? 2019, a gente é o guerreiro que serve ao herói, que serve ao rei, que serve ao imperador. O personagem principal, o dono, você sabe a diferença de poder e autoridade? Né? A autoridade serve ao poder. A autoridade serve ao poder. A gente está com uma situação assim no céu. Saturno e Plutão em Capricórnio. O Plutão é o poder, o Saturno é a autoridade. Né? Então a gente precisa saber a diferença dos dois. O guarda de trânsito que vai multar o prefeito. O prefeito ali é o poder, o guarda de trânsito é a autoridade. Né? O guarda de trânsito diz, eu vou multar você. E o prefeito diz, você pode acabar me multando, mas você tem ideia do que eu posso fazer contigo? Sou prefeito. Né? O professor da Rainha Elizabeth. O professor da Rainha Elizabeth diz para ela, eu posso te dar 0 na prova. Ela diz, pode mesmo, o senhor é uma autoridade. Mas eu sou o poder. A senhora tem ideia do que eu posso fazer com você, com a sua família, com a sua história, com o seu sobrenome, com o resto da sua existência? Né? É. O poder e a autoridade. Né? Uma é a força política, outra é a força militar. Poder e autoridade. Em todos os lugares. Então, 2019 tem uma energia muito forte dessas autoridades. O professor, o guarda de trânsito, né? Não ele que escolhe o que vai acontecer. Ele só vai decidir como ele vai lidar com isso. Agora, eu sou o poder, eu escolho o que vai acontecer, isso é 2020. Até o final de 2020, inclusive, a autoridade sai de Capricórnio e entra em Aquário. Saturno está se movendo e o Plutão permanece em Capricórnio. Então, para eu saber o meu poder, eu sou o poder, isso é 2020, o poder. Então, em 2020, precisa saber que tipo de poder é você. Um poder que constrói ou que destrói? Que transforma, né? Ou que permanece? Que resiste ou que altera? E quando é hora para ser uma coisa e quando é hora para ser outra? Quando isso está a serviço ou quando isso não está ajudando? Quando isso está na luz ou está na sombra? Porque as duas coisas são importantes. Todas as formas de poder são importantes. Todos os poderes existem. Todos os poderes existem. Então, o poder numa história é sempre do personagem principal. E não quer dizer que ele acerta sempre. Às vezes o personagem principal acerta. E algumas pessoas podem gostar do que o personagem fez. E vão se tornar o mentor do personagem, o amor do personagem, o guerreiro, o amigo do personagem principal. E às vezes eu posso não gostar do que o personagem principal fez. E eu vou me tornar o arqui-inimigo do personagem principal. O arqui-inimigo, o mentor, o amor, são todos coadjuvantes. Isso tem um clima de 2019. 2020 eu me torno o personagem principal. E às vezes ser o personagem principal é o suficiente para ir lá e resolver a história. E às vezes o personagem principal não faz nada. O personagem principal na história da Bela Adormecida é a Bela Adormecida. Sabe o que ela faz? Dorme. A história toda. E não é a história do príncipe da Bela Adormecida, é a história da Bela Adormecida. Ela é o personagem principal. Não foi o príncipe que decidiu que ela estava dormindo. Ele não decidiu o que ia fazer, o que deixar de fazer. Aquilo aconteceu na vida dele. Tinha lá uma princesa dormindo. E aí ele decidiu, então, o que ele ia fazer com isso. Se ele ia salvar ela ou não. Lidar com aquela situação ou não. Então, tudo isso, essas reações, é 2019. O que você vai fazer com o que aconteceu na sua vida? O 2020 é... Qual é a sua vida? O que você quer se tornar? Que vida você quer ter? Você é o personagem principal. Você é o herói. Na mitologia grega tem muitos heróis. Em todas as mitologias. Mas a grega, ela é bem difundida. E aí tem um herói que me chama muita atenção, que é o Teseu. Antes de chegar nele, tem muitas coisas nessa história. A história começa com uma mulher chamada Europa. E a Europa, ela não gosta muito de gente, ela não gosta muito de pessoas. 2020, sabe? Relações? Então, a Europa não gosta muito de gente. E aí, Zeus quer namorar a Europa. Zeus é um deus namorador. Ele tem uma esposa, mas ele é muito namorador. Ele teve 503 filhos. 2 com a esposa. Então ele é muito namorador. E ele queria namorar a Europa.
E aí então e se ele se transformasse numa pessoa muito linda, a Europa não gosta de gente, não ia colar. Então ele se transforma num touro muito bonito. E aí então ele começa a namorar a Europa e promete para a Europa assim, se ela namorar com ele, ele leva ela para um lugar onde ela nunca mais vai ter que ver gente. Para algumas pessoas aqui, dizem graças a Deus. Alguns de vocês viraram assim, ai, que bom seria, né? Outros, Deus me livre. Mas tá bom. E aí a Europa foi em cima do touro até a ilha de Creta. E quando chegou lá, né, era um lugar onde as correntes estavam sempre muito longe. E era um lugar só como um paraíso. E ela ficou lá em Creta, ganhou Creta de presente, então, do touro, que era Zeus. E ela ficou grávida daquele namoro. E nasceu o pequeno bebê chamado Minos. A Europa ficou velha, morreu, e a ilha passou a ser do Minos. O Minos, ele sempre teve tudo, a vida dele estava muito fácil, muito simples. Ele esticava uma mão, tinha uma pitanga, jabuticaba, tudo, era uma vida abundante. 2020 é bom para dinheiro, para ter tudo ao alcance da mão, fazer uma vida que funciona, tá legal, confortável. E o Minos chegou ele queria mais, é um humano bom para ter ambições. E quem você quer se tornar? E o Minos queria ser mais, ele tinha as ambições dele, e pediu para o deus Poseidon para mudar todas as correntes marítimas de lugar, para que todas as correntes passassem por Creta, para que todos os navios passassem por lá. Ele não tinha problemas com relações com a mãe dele. E ele montou, então, um porto, um cais de porto, para poder fazer muitas negociações e trocas, e com muito comércio. Ele ficou extremamente rico, montou um palácio, e ficou, né, o super bilhardário, né, da Grécia. E aí então, lá em Creta, ele é muito rico. Um dia Poseidon disse para ele assim, então Minos, eu mudei todas as correntes de lugar, você tem tudo que você tem, e a gente tinha combinado que um dia eu ia te pedir alguma coisa em troca. Você tem uma manada de touros muito linda, um grupo de touros muito saudáveis. Eu quero que você pegue o seu touro mais lindo e jogue no mar de oferenda para mim. É só um touro, o mais lindo, você taca na água e tá tudo pago o que eu te fiz. Aí o Minos, tá bom, tem bastante touro, pegar um só, tacar fora, tá legal. E aí pegou o touro e estava indo em direção ao penhasco para jogar lá na água do alto do penhasco. E aí o Minos foi levando aquele touro lindo, maravilhoso. E aí então ele ficou pensando, poxa, se fosse para fazer um churrasco, né? O touro lindão. Se fosse para fazer um artesanato com a pele, olha que couro lindo, ou com chifre, assim. Mas para tacar, assim, só tacar na água, assim, podia tacar qualquer um, né? Não precisava ser esse, para tacar na água. Eu não vou dar esse touro maravilhoso só para tacar na água, não. Aí ele pegou um outro touro meia boca, né? E tacou na água pro Poseidon. Tá pago, né? Tá pago. Muitas das nossas relações, às vezes, acontecem assim, né? Eu não vou te dar o que você está me pedindo nesse relacionamento. Eu vou te dar o que eu acho que tu merece receber nessa relação. Né? Vamos refazer o contrato, né? Durante a relação, não lá no começo. Durante a relação eu estou achando que a gente vai mudar um pouco. Acho que você está exigindo demais de mim. Acho que a gente vai descombinar umas coisas. Eu sei que quando eu estava mais apaixonado eu te prometi umas coisas, mas acho que agora está na hora de a gente refazer o contrato, né? Acho que o touro é muito lindo para ficar tacando assim, né? Vamos refazer o contrato comercial, o contrato de relacionamento, o contrato de amizades, o contrato. Eu não estou tão disponível assim quando eu queria receber as correntes marítimas. Agora que é a minha vez de dar o boi, eu quero refazer o contrato, né? Momento gaúcho. Aí, refazendo o contrato com o boi, né? Mudando as carnes do churrasco, o que acabou acontecendo foi que o Minos não mandou o boi certo para a água. E aí então o Poseidon ficou muito ofendido e foi conversar com a deusa do amor, que não estava de bom humor, era 2020. A deusa do amor estava meio azeda. E aí, gostei do azedo. E aí o
Poseidon disse, poxa, Afrodite, eu prometi pro Minos, eu dei tudo que ele queria e agora faz uma coisa dessa, joga esse touro meia boca pra mim na água. Bem que eu queria dar um castigo pro cara, mas não queria assim só tacar um raio na cabeça dele, né? Eu queria um castigo que ele tivesse vontade de ter tacado aquele boi. Eu queria que ele se arrependesse de não ter tacado aquele boi. E a Afrodite disse, não te preocupa que hoje eu tô legal. Eu faço isso pra ti, Poseidon. Deixa comigo que eu tô criativa. E aí a Afrodite foi até a rainha Pasífae, que era esposa do deus Minos, e fez a rainha se apaixonar loucamente pelo boi. Mas loucamente. Ela queria fazer amor com aquele boi de qualquer jeito. Eu acho que é uma boa questão para constelação familiar, né? Você pega assim, a mãe do cara fez amor com o boi, né? Nasceu o cara, e agora a esposa do cara está apaixonada pelo boi. Esse troço, né, faz sentido. Ele é coerente a história, tem coerência. Mitologia coerente. Aí, e ela ficou tão maluca para fazer amor com aquele boi que ela pediu pro arquiteto da torre, o Dédalo, fazer para ela uma roupa de vaca. Preciso que você faça uma roupa de vaca para mim, porque eu preciso seduzir o boi, né? E aí ela ia lá, né, mu, seduzindo o boi, toda aquela história. E aí realmente ela fez amor com o boi e ficou grávida. Eu tô falando, 2020 não é um dos melhores anos para relações. Certifique-se com quem você está se relacionando. E aí, esse boi, muito lindo, que deixou a rainha Pasífae grávida, quando nasceu o bebê, esse bebê, ele tinha cabeça de touro e corpo de humano. E era conhecido como um tipo de touro do rei Minos, né? Porque o touro era do Minos, a esposa era do Minos. Então, isso tudo aconteceu por causa das decisões do Minos. Era o touro de Minos, essa criança. E ele, então, era o Minotaurus. E o Minotauro, né, foi construído para ele, o Dédalo também, o arquiteto, fez embaixo de todo o castelo um labirinto e o Minotauro era criado lá. E o Minotauro, ele tinha a cabeça de boi e o corpo de humano, porque acima, do lado racional e da razão, estavam os instintos, a vontade. Então ele era muito assim, instintivo. Ele queria muito, o tempo todo, viver os próprios instintos. E não era tão racional. Isso é pra gente prestar atenção, porque 2020 eu falei que é um ano para ser rato de metal, é para estar com racional, para estar com inteligência, para estar prestando atenção, pensa, elabora o que você quer ser. E aqui os instintos, eu sei o que eu quero ser e o que eu tenho vontade. Eu não perguntei o que era vontade que você tinha, eu perguntei o que você acha que é inteligente você se tornar, né? Vai se tornar o que você quer ser. Sejamos inteligentes, né? Não, eu vou me tornar, eu quero viver o máximo meus instintos, minhas vontades, meus desejos, sem levar em consideração nada que é consciente e que é uma luz maior. E o instinto dele era tão grande que ele se alimentava de tudo aquilo que era racional. Ele se alimentava de tudo que era... Ele era só o desejo e ele não tinha nada que tinha razão. E como ele se alimentava de tudo que era racional, ele gostava de se alimentar de tudo que era lógico. Ele não queria lógica nenhuma. Ele gostava, o gosto da lógica para ele era só para consumir. Então ele gostava de comer e se alimentar de seres humanos, que são seres racionais, e de preferência só se fosse inteligente. Ele gostava de nerds. Prato cheio para o Minotauro era comer nerd. Principalmente filósofo. Se era filosófico, então, né, ele traçava. Em Creta não tinha muitos filósofos. Depois o rei Minos ia às vezes lá em Esparta, também não tinha muitos filósofos, eram mais guerreiros. Em Esparta o pessoal estava tudo em 2019. E aí ele chegou em Atenas, que era essa energia mais de filósofos e de mais eruditos, e de mais trabalhando com a mente, com a razão. E lá era as iguarias para o Minotauro. Então o rei Minos raptava pessoas de Atenas, ele jogava no labirinto e o Minotauro matava essas pessoas. Então 2020, toma cuidado para que os seus desejos
no ano do eu, né, não vão consumir sua razão, né, não vai ser um descabeçado, né, não precisa ser um cabeção, mas não precisa ser um descabeçado. E aí então, o príncipe de Atenas era o Teseu, que é o personagem principal, esse é o herói da nossa história, e o Teseu disse: é minha função proteger meu povo. Então, conte comigo, né? Por favor, me ofereça em sacrifício para o seu Minotauro. Pare de sacrificar as pessoas do meu povo. Eu quero fazer isso, eu sou importante, eu estou em 2020, eu. E aí o Teseu foi para Creta. No dia seguinte ele ia ser oferecido para o Minotauro, mas na noite anterior, como ele era um príncipe, ele se sentou com o rei Minos, com a rainha Pasífae para jantar. O rei Minos e a rainha Pasífae tinham uma filha, chamava Ariadne, ela era tecelã. E aí o Teseu e a Ariadne começaram a conversar, e a Ariadne contou que ela era tecelã e que o Minotauro, que era o irmão dela, que ela sabia como lidar com ele. E se o Teseu podia se casar com ela, se ela salvasse o Teseu, se ela contasse como vencer o Minotauro, se o Teseu se casava com ela e levava ela para fora de Creta. E o Teseu disse para ela: olha, nós estamos em 2020. Relações não são fortes, né? Olha, eu te levo para fora de Creta, mas casar não vai rolar, amiga. Porque a gente vai só 2021. Então tá bom. Aí ela disse: tá, serve. Né? Aí chega em 2021, lá fora, te arranja o pretendente. E aí então ele foi entrar no labirinto, e como ela era tecelã, ela tinha novelos de linhas, de lã, e ela deu uma ponta de um dos novelos dela para ele, e ele entrou no labirinto com o fio de Ariadne. E esse fio de Ariadne ajudou ele a não se perder no labirinto. O labirinto da vida da gente, que a gente vai viver em 2020. Um labirinto tem de tudo. Tem curva para a direita, tem para a esquerda, tem linha reta, tem beco sem saída, tem caminhos longos, tem tudo no labirinto. E às vezes a gente pode se perder, né? Vai ter dinheiro, vai ter poder, vai ter viagens, vai ter estudos, vai ter saúde, vai ter espiritualidade, e vai ter um monte de coisa. E a gente tem que tomar cuidado para não se perder, né? Cuidado com o mapa de cada um, está falando de um pedaço dessa energia de que vai ter coisas demais rolando em 2020. Você vai querer tentar dar conta de tudo? Depois eu quero ver onde é que vai chegar a sua saúde. Você falou que você vai atender tudo, e vai fazer tudo, e vai fazer todos os trabalhos, vai querer viajar para todas as coisas e comprar todas as coisas. Quer ver como você vai pagar isso tudo? Quanto é que você vai trabalhar para isso tudo? Como é que você vai cuidar da sua saúde no meio disso tudo? Porque em 2020 vai acontecer tanta coisa que se você tentar dar conta demais das coisas, você vai se perder no labirinto e o Minotauro nhaque você. O Minotauro vai nhaque você. Então, é muito importante que em 2020 você pense racional, logicamente, né? O que você quer ser, o que você dá conta, o que está contribuindo para aquilo que você quer ser. Diante desse buffet de possibilidades da vida, né? Que o teu sol, que esse ano de luz e de brilho vai trazer para você, o que realmente tem a ver com o que você quer ser. E você pega o pedaço que te faz feliz, o pedaço que você dá conta. Né? Não, se você vai comer o buffet inteiro, eu quero ver depois como é que você vai sair da mesa. Né? Para quem já foi no café colonial germânico, sabe que algumas coisas não dá para a gente dar conta, é mais do que a gente consegue dar conta. Eu às vezes sou recebido em casas de pessoas, né, de origem germânica, e eu olho aquele café só para mim, né? 19 tipos de tortas, buffet de sopas, buffet de geleias, pães, coisas assim. Eu pergunto quando eles todos vão chegar, né? Porque certamente isso não é para uma pessoa só. E exatamente 2020 é um labirinto de possibilidades, de convites, de situações tão legais que vão acontecer, que a gente tem que tomar cuidado para não se perder nesse labirinto. Qual é o seu fio de Ariadne? Qual é o seu fio condutor na vida? O que você quer? Você sabe o que você quer ser? O que contribui para você? Imagina você com o seu cartão de crédito, né, liberado, está pago, a última fatura, zeradinho, está totalmente disponível, e você chega naquela livraria, aquela que tem tudo, sobre tudo, né? E aí você chega naquela livraria, 35 andares, né? Eu que gosto de livros, então o meu exemplo que eu estou dando por causa da minha história pessoal, talvez para você seja outras coisas. E aí a pergunta é exatamente, foco agora, fio de Ariadne, né? Qual o livro que eu não tenho, qual o assunto que eu mais gosto, para onde é que eu tenho que ir, foca para pegar só o que é importante e não acabar com o cartão de crédito. Então qual é o teu fio de Ariadne na vida?
né? Para você ver quanto de trabalho você vai pegar, quanto de cuidado com a tua saúde você vai fazer, o quanto você vai realmente cuidar da sua espiritualidade, o quanto você vai fazer suas viagens, seus estudos, porque está tudo aí, está disponível. E para não se perder no labirinto, fio de Ariadne. Com o fio de Ariadne, o Teseu entra no labirinto sem se perder. Não é para não entrar no labirinto, é para entrar. É para viver 2020, para viver essa abundância. Só que não te perde. Fio de Ariadne na mão. Teu fio condutor na vida. Aí você entra, achou um minotauro, achou um problemão, o Teseu foi lá e resolve. Ele matou o minotauro. E não ficou perdido. E ele volta pelo labirinto, e aí ele pega a Ariadne, tira ela de Creta. Lá na Grécia ela se torna uma discípula de Baco, depois se torna uma grande sacerdotisa de Baco, mais tarde ela se casa com Deus, né, se torna uma deusa também. O Deus da alegria, da celebração, da festa. Uhul! 2021. Né? O casamento funciona, dá certo. 2021. Né? Mas assim, ser o personagem, ser o herói da sua história, nesse labirinto, né, que 2020 convida você a viver em abundância, com o seu fio condutor. Com o seu fio condutor. Sem se perder. Ok? Dúvidas, perguntas? 2020, então, você sabe, a cor é dourada, a planta é o louro, o queijo é provolone. Né? Dicas do ano. Quais são os desafios de cada mês? Vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Sabe, perguntou quais são os desafios de cada mês. Né? Vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, porque o mapa do mundo é diferente às vezes do nosso mapa pessoal. Às vezes está alinhado, às vezes está diferente. Às vezes tem uma parte que está alinhada e outra não. Imagina que às vezes eu estou num ano da festa. Eu gosto desse exemplo, normalmente eu dou esse exemplo. Eu estou no ano da festa e o mundo está no ano da festa. Então eu vou ser o festeiro na festa. Se eu estou num ano do trabalho e o mundo está no ano da festa, eu vou ser o garçom da festa. Se eu estou num ano de ser importante e o mundo está no ano da festa, eu sou um anfitrião da festa. Se eu estou num ano de ficar quieto no meu canto e o mundo está no ano da festa, eu vou ser o cara que diz na festa: eu acho que eu vou lá fora, a música está alta. Né? Então, assim, numa festa tem um pouco de tudo. Isso não invalida o nosso mapa pessoal e também não quer dizer que vai deixar de acontecer a festa. O mundo vai continuar na energia deles. A palestra de hoje fala muito da energia do mundo. E tem energias principais na do mundo, mas é importante lembrar que a gente também tem a nossa própria história pessoal, o nosso mapa pessoal, e como aquilo vai acontecer pra gente mês a mês. Mas de modo geral para o mundo, né, começa em 21 de março, 20 de março, final de março e abril, pegam uma energia um pouco mais de criticidade. O desafio é lidar com os detalhes que estão no lugar, e a criticidade. Depois, abril, isso. Maio, vamos perder um pouquinho. Em maio vai... 6, 7. Em maio, as questões ligadas ao relacionamento, a falta de atenção com o outro. Depois, junho... Vocês me ajudam nos meses. Depois é junho, então, né? Junho, a questão fica forte ligado a desejo, aos encontros com o Minotauro, os meus desejos acima da razão, em junho. Depois, julho, as questões pegam aonde eu excluo o outro para poder cuidar também das minhas viagens, dos meus estudos, mas o outro não é muito convidado em julho. Depois, agosto tem uma energia ligada a trabalho e a produtividade, as questões ligadas ao dinheiro. Depois, setembro, vai pegar as questões ligadas a o quanto eu estou diferente do grupo, não me sinto pertencente ao grupo, de novo a sensação de solidão, mas as ideias estão mais fortes em setembro, o racional, o lógico, a clareza do que eu quero está bem forte em setembro. Outubro, vai pegar bastante força espiritual, evolução espiritual, desenvolvimento espiritual e oportunidades de fazer compaixão. Depois, novembro, recursos, de novo abundância, e ter que cuidar de novo com o instinto e com o Minotauro, né, com a vontade sobre a razão. Dezembro, vai pegar de novo a questão ligada ao dinheiro e bastante questão ligada ao corpo.
E uma sensação de que bastante hedonista, assim, de que o meu prazer, o meu conforto sobre o que é confortável para os outros. Eu estou pensando em mim, independente do que isso gera no mundo à minha volta. Janeiro vai pegar as questões ligadas bom para estudos e bom para viagens, de novo, mas principalmente de estudos, e começa a criar um pouquinho de conforto em algumas relações, mas não as familiares, mas as amizades. Depois, fevereiro, começa a voltar aos convites para a família de origem, né, para as relações de família que eu gero e a família de onde eu vim. E depois, março até o próximo ano, até entrar 2021, né, a gente vive mais forte essa energia que a minha parte está cumprida, a minha tarefa está cumprida, e aí eu posso entrar um pouco no que eu posso contribuir nas relações. Eu estou bem, e aí eu posso, ou eu estou destruído, comido pelo Minotauro, ou eu estou bem, e aí quanto eu espero que o outro me cure, ou quanto eu tenho para dar nas relações com o outro. E aí 2021, a cor do ano vai ser, olha que coisa mais... Eu encontrei várias palavras, mas acho que eu vou usar só chique. Para não usar. Vocês conhecem a cor Tiffany? Ó, que coisa fresca. Olha que coisa mais fresca. Tiffany. É entre o azul turquesa e o verde água. Essa energia Tiffany, entre azul turquesa e verde água, é a cor regente de 2021, um ano de Vênus, né? E do boi, né? Aí é um ano mais pra frente. Já é um segundo momento. Mas esse agora é um primeiro momento. Conta que Buda pediu para todos os animais chegarem para conversar com ele, e só vieram 12. E o primeiro que apareceu foi o rato. Então ele disse: eu vou dar um ano para cada um de vocês, sempre os 12 anos, mas a coisa começa com você, rato, que foi o primeiro que chegou aqui na minha festa. Isso é um conto oriental, e conta que realmente o ano de 2020 vai ser um começo, né, de uma década, de uma história de 12 anos que a gente vai ter pela frente, não só uma década, de um período que começa com o eu e depois vai ser levado para o outro, né, em 2021 e assim por diante. A gente está no começo de uma história. Vamos fazer um começo bem feito, né? Um começo em que o eu possa brilhar e possa irradiar, para que os planetas possam girar em torno e a gente nos próximos anos possam viver todas essas camadas até a bordinha, num trabalho bem feitinho. Algo começa agora em 2020. Né? Algo de imensa importância na história pessoal começa agora, e vai ser oferecido todos os recursos, e aí você escolhe, né, o que você quer ser, e vai se tornando aquilo que você quer ser. Isso vai variar mais ainda. E a conjunção? Eu só não consegui ouvir o que é o fio de Ariadne, o que vai ser o nosso fio de Ariadne. Para cada pessoa é diferente o fio de Ariadne. Para cada pessoa precisa encontrar o que é o seu fio condutor, e é diferente para cada pessoa. O que é o fio de Ariadne de cada um é o que cada um quer ser. É o que ela vai usar, o que cada pessoa vai usar para poder saber se o que está acontecendo tem a ver com ela ou não. Cada um tem que encontrar isso. Cada um tem que encontrar o seu fio de Ariadne. Sim. De março. Tem muitas coisas acontecendo esse ano, né? Tem uma conjunção em março de Saturno, Plutão, Marte, né, que já está entrando lá também. É uma coisa, de novo um buffet de possibilidades, é o labirinto. Pode ser que você encontre o Minotauro se você está sem o fio de Ariadne, porque Marte é a guerra, Plutão é o poder, Saturno é a autoridade. A gente vai ter ali também passando no começo do ano Nó do Sul, e também Sol vai passar por ali, Mercúrio, Vênus, vão todos passar por ali no começo do ano. Ao longo do ano eles saem, depois dão ré e voltam de novo, então essa condição vai acontecer várias vezes, vai e volta, até chegar lá em 21 de dezembro de 2020, quando o Saturno e o Júpiter vão chegar em Aquário. E aí vai desmontar. Mas várias vezes ao longo do ano a gente vai estar com um monte de planetas juntos num canto do céu, fazendo uma grande conjunção, que é exatamente o que eu traduzi na palestra como um labirinto de possibilidades, de limites, às vezes tem caminho, às vezes não tem caminho, tem energia, não tem energia. E para não se perder nisso, sabendo o seu fio de Ariadne, eu traduzi para português como labirinto, né? Sabendo o seu fio de Ariadne, você não se perde nisso e você vai poder aproveitar dessa energia toda. Certo, gente? Certo. Vou convidar vocês então para o exercício, para poder experimentar um pouco dessa energia de 2020 já. Fecha os olhos um pouquinho. Senta confortável. Bota os pés no chão, se for confortável para você. Fecha os olhos, cria conforto.
Leva sua atenção para dentro. Vai passeando com a sua atenção como se fosse um scanner. Vai passeando com a sua atenção e relaxando o seu corpo, soltando a língua no assoalho da boca, soltando o espaço entre a boca e o nariz, as bochechas, os olhos, deixando a testa lisa, o couro cabeludo solto sobre sua cabeça, relaxando, soltando os ombros, vértebra por vértebra da coluna, soltando as costelas entre os músculos das costas, relaxando, soltando os órgãos internos, estômago, intestinos, quadril, relaxando as coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, os pés largos, ombro, cotovelos, pulsos, os dedos das mãos longos, movendo alguma parte do corpo se você sente que pode ajudar a relaxar, nas costas. E agora imagina que você está andando por uma floresta. Visualize, lembre ou crie com a sua imaginação de uma floresta. Se você conhece a árvore do louro, essa floresta pode ter muitas dessas árvores. Loureiro. Caminhando pela floresta, caminhando, e em algum momento na floresta você vai encontrar uma trilha, você vai encontrar um caminho, e você começa a seguir pelo caminho, um caminho no meio da floresta, e você começa a perceber que esse caminho no meio da floresta, ele começa a aparecer para você ladrilhado. Começa a aparecer com pedrinhas, tijolos dourados, tijolos de ouro, tijolos dourados no chão, ladrilhando o seu caminho. Pedrinhas brilhantes. E você vai, passa por passo pelo caminho de pedrinhas brilhantes, de tijolos dourados, caminhando até chegar a um templo todo dourado, um templo que parece que foi banhado em ouro, um templo que parece que é muito rico, todo dourado, aonde a luz parece que sai das paredes, inunda o ambiente. Nesse templo que é todo dourado, a luz que entra nele vem de 4 estrelas do céu. A estrela do norte, do sul, do leste e do oeste. Antares, Fomalhaut, Régulus e Aldebaran. Essas 4 estrelas iluminam seu templo com luz, com uma força dourada. E cada uma dessas 4 estrelas ilumina num canto do templo um objeto sagrado. Uma coroa, uma espada Excalibur, uma taça, o grau, e uma moeda que tem a estrela de 5 pontas cravada nela. Uma moeda com a estrela de 5 pontas, a espada Excalibur, a taça do grau e uma coroa. Cada um dos 4 objetos sagrados, banhados pela luz das 4 estrelas reais, estrelas da realeza.
Em somente um dos 4 objetos tem um novelo de lã perto. O novelo com seu fio de Ariadne. Ande pela sala, observe os 4 objetos banhado pela luz das 4 estrelas e veja qual dos objetos tem para você o novelo perto, o novelo de linha de lã, o novelo com seu fio de Ariadne. Pegue o novelo, banhado pela luz da estrela, amarre uma das pontas do novelo no objeto. Alguns vão amarrar a ponta do novelo na coroa, outros vão amarrar na espada, Excalibur. Outros vão amarrar no grau, na taça. Outros vão amarrar na moeda, com a estrela de 5 pontas, no pentagrama. E quando o seu fio de Ariadne estiver amarrado no objeto, a ponta dele, você coloca o objeto de volta no lugar, ele fica tão pesado e tão imóvel que a sua ponta de fio está segura e garantida. Não vai desamarrar e não vai sair dali. E você volta com seu novelo, saindo do templo dourado, luminoso, de volta para a estrada de tijolos amarelos, de tijolos dourados, a estrada de pedrinhas de brilhante. Volta pela trilha, desenrolando o seu novelo, trazendo o seu novelo com você. O novelo que uma das pontas está amarrado lá no objeto, e você carregando o novelo com você. Se você deixou lá o novelo, volta lá, pega, traz ele com você. Uma das pontas está amarrada lá na sala, e você caminhando pela trilha, desenrolando o novelo, tendo o seu fio de Ariadne com você, caminhando, os tijolos desaparecem embaixo de você, e você está na trilha no meio da floresta, levando com você o seu novelo, desenrolando. A trilha termina, você continua andando pela floresta, desenrolando o seu novelo, trazendo ele com você, para não se perder. Desenrolando. E a floresta termina, você continua andando, trazendo o seu novelo, caminhando. Você chega na cidade, você chega até esse lugar aqui, entra nessa sala, se senta nessa cadeira onde você deixou seu corpo no início dessa experiência, com o seu novelo. E para não se perder, você continua desenrolando o seu novelo até 21 de março de 2021. Garantindo o seu caminho, garantindo os seus resultados, garantindo a sua história, garantindo que você vai se tornar aquilo que você quer ser. Inspira fundo, solta o ar devagar. Move os dedos das mãos, os dedos dos pés. Te estica, te espreguiça. Numa das próximas expirações, você pode abrir os olhos. E pode proteger seus olhos novamente, porque a luz vai ser acesa. Obrigado. Todo mundo com o fio na mão? Ninguém perdido? Né? Tem bastante para desenrolar ainda. Tem um ano inteiro. Novelo grande. Né? Se precisar, a gente bota umas aranhas lá dentro, elas vão produzindo.
Vão fiando pra gente. Ariadne tinha uma amiga que era Aracne, que era uma aranha que fazia os fios para ela. Para quem deixou seu novelo amarrado na moeda, isso tem a ver com parte do seu eu precisa cuidar bastante, aonde tem a ver com o seu dinheiro e com sua saúde. Para quem deixou o seu eu amarrado na espada, o seu eu precisa cuidar bastante ligado às suas viagens e aos seus estudos. Se você deixou o seu eu amarrado na coroa, o seu eu precisa cuidar bastante do seu caminho espiritual, do seu crescimento e da sua evolução espiritual. E se o seu eu está amarrado na taça, no grau, é importante que você recupere a clareza de que é um tempo do eu e não do outro na sua vida. O outro está ocupando bastante espaço. Se é a sua taça, terapias e processo de autodesenvolvimento e cuidado pessoal para poder se colocar na sua vida e na sua história com os limites corretos. Se está abençoado a moeda, a estrela era Aldebaran. Se foi a Excalibur, Fourmalieu. Se foi a taça, Antares. E se foi a coroa, Regulus. As 4 estrelas sagradas das 4 direções que estão no céu. E aí você, se quiser, pode procurar elas no céu e saber quem é a sua estrela guia em 2020. Porque para pessoas que brilham, o mínimo que vão ter em 2020 é uma estrela para si. Só isso.